Como todas as coisas na nossa vida, as nossas vidas são feitas por decisões. São as nossas decisões que definem quem nós somos, os nossos valores. Elas estão em linha com aquilo que é importante para a gente. Eu acredito que todos nós ainda permanecemos aqui vivendo como congregação por uma decisão. A decisão de buscarmos a simplicidade do Evangelho e ir em função da palavra. Esse é um tempo onde se vende muitas ilusões. E nós já passamos por boa parte delas. E quando nós tentamos abrir o Evangelho puro e simples, quando nós tentamos expor o Evangelho puro e simples, isso também implica numa decisão de como queremos ser igreja. Por que eu estou falando isso? Porque o caminho que nós temos seguido como congregação é um caminho muito claro para mim. De busca de integridade na palavra e de caráter. De permitir que esta palavra forme quem nós somos por dentro e isso defina as nossas atitudes. E de permitir que cada um de nós encontre o seu dom e tenha liberdade de fluir naquilo que sabe que tem que fazer. Sem que a gente esteja criando ações, programas. Mas cada um encontrando o seu lugar e tendo a alegria de fazer aquilo que entende, que foi repartido a você na medida da sua fé. O apóstolo Paulo deixa isso claro, que os nossos dons eles são repartidos à medida da nossa fé, então é muito pessoal. As coisas que temos aberto nos últimos dias são provisões muito preciosas para os dias que virão. Alguns profetas dizem que está próximo um grande avivamento. Eu digo a vocês que está perto uma grande tribulação que vai gerar uma grande apostasia. De coisas que já estão sendo amaciadas no coração de muita gente, na prática de muitas igrejas, negociando o Cristo vivo e o Evangelho de Jesus por tarefas, coisas, preenchimentos. Coisas simples que vêm da transformação do culto em um show. Não um lugar onde você rasga o seu coração, abre o seu coração e se expõe diante do Senhor, mas algo que te é proposto. Não sei se vocês me entendem. Parece que quanto mais há uma proposta de show, menos há conteúdo bíblico. Menos há exposição do texto. Ah, você está criticando. Não, não é uma crítica, é uma constatação. Por que eu estou falando isso? Quero chegar no lugar. Já há algum tempo eu venho caminhando aos irmãos a necessidade de termos alguns ambientes para a oração.
Eu também tenho sentido a necessidade de ter mais perto de mim o conselho de anciãos. Nós vamos começar um tempo de caminhada de oração a cada 15 dias, às sextas-feiras. Como será isso? Não faço ideia, porque não será um programa. Nós simplesmente vamos nos reunir para orar por aquilo que Deus for nos indicando, nos mostrando, e com o tempo, a forma e a maneira como Ele quiser. Da mesma forma nós faremos com os anciãos. A cada 15 dias eu gostaria de ter um encontro com eles, para orarmos juntos, para repartirmos juntos, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem dito por meio do profético. Gostaria de incentivar o Adriano a novamente retornar aos encontros proféticos. Nós precisamos de voz profética nesse tempo. Nós não precisamos de profetada, nós precisamos de voz profética. Os irmãos estão entendendo? Sabe quando você sente que a chuva vai engrossar e você precisa estar dirigindo de olho naquela faixa branca lateral da pista, que você sabe que você continua indo na direção e no parâmetro que você tem? A voz profética para mim é aquela faixa branca com muita clareza no meio da pior tempestade. Nós sempre sabemos que estaremos dentro da estrada, da condução, para onde Deus quer nos levar. Eu sei que para muitos nós estamos sendo envolvidos por uma série de atividades, nós precisamos ganhar a nossa vida, e às vezes à noite é cansativo você estar em casa e ter que sair de casa, mas eu creio que é para um bom motivo. Quem não te temerá, quem não... Nós estamos juntos, que Cristo e a sua palavra seja o centro. Amém? Começamos na semana passada. Eu não vou perguntar quem que já leu o Apacentar, mas eu espero que todos tenham pelo menos passado os olhos. O Apacentar é um recurso para que você tenha alimento em casa. Eu acho que todos aqueles que me ouviram na semana passada entenderam bem o que é o Apacentar. Volto a falar para os irmãos, as lives gravadas, elas são recursos de aprendizado para você ouvir de novo, se você desejar. Porque se você não desejar, também não faz diferença ouvir. Basta, você só perca e use o seu tempo ouvindo novamente as lives, se você realmente quiser aprender de Jesus. Se você não quiser, não perca seu tempo. Não faça isso pela proforma. Começamos a expor qual é essa tão grande salvação que temos recebido e da qual não podemos negligenciar. E eu gostaria de recordar aquilo que abrimos na semana passada. A tão grande salvação que recebemos de Deus por graça, o que Ele fez por nós. Não há participação nenhuma nossa. Não é à toa que a declaração profética diz: salvação pertence ao Senhor. Tudo que nós precisávamos
Ele nos deu. Porque Ele é tudo. Repitam comigo: tudo em todos. Amém? Vejam só, nós não apenas fomos eleitos, mas o texto diz que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não apenas Ele nos elegeu, mas Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele não apenas nos predestinou, mas Ele nos predestinou para sermos filhos por adoção, por Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça. Ele não apenas nos chamou pelo Evangelho, mas Ele nos chamou com santa vocação. E Ele nos regenerou, nos fez nascer de novo, para vivermos em Jesus e Ele em nós. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo da promessa, ele é a garantia da possessão, que nós somos propriedade de Jesus, comprados por Ele, resgatados por Ele, remidos por Ele. Os irmãos entendem as questões de redenção, remissão e resgate? A redenção é quando você pega alguma coisa que está na mão do outro que é contra você, ou quando você traz isso de volta. Remir significa literalmente pagar, e resgatar é quando você quita aquilo que é necessário para que a pessoa seja livre. Tudo isso Ele fez pelo seu próprio sangue, pela sua própria morte. Ele nos justificou, pôs sobre nós a sua justiça. Depois de ter feito a redenção e a remissão dos nossos pecados. E Ele nos dá a viva esperança, a plena certeza de que com Ele seremos glorificados e seremos a companhia eterna dEle. Porque se existimos no projeto eterno, antes dos tempos eternos, para sermos dele, isso significa que viveremos com ele pela eternidade. Tudo isso foi Ele que fez. Agora, tão certo como recebemos uma tão grande salvação, vamos abrir o texto? O apóstolo Paulo nos convida a entender Filipenses capítulo 2. Versos 12 e 13. Especificamente o finalzinho do verso 12. Qual é a orientação que o apóstolo Paulo faz? O que ele nos manda fazer? Operai, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Ele vai dizer: de toda sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas agora na minha ausência, ele diz, assim também. A importância de entender isso
A salvação, ela precisa ser efetuada, operada. Algumas expressões trazem desenvolver. Realizar, conseguir, fazer funcionar. Se nós recebemos um presente desta tão grande salvação, então o que precisamos fazer? Vivermos nela. Operar essa salvação com temor e com tremor. A expressão temor e tremor, ela é traduzida de uma forma muito própria, porque ela tem um valor, no texto original, como algo que tem a ver com você receber alguma coisa com reverência e com humildade. Temor e tremor implicam uma atitude de reverência e de humildade. O apóstolo Paulo nos ordena, ele nos orienta, ele nos conclama a operar e desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor. E ele vai dizer ainda que é porque Deus é quem opera em vós, verso 13, o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. O que fica claro é que se há uma soberania de Deus absoluta naquilo que Ele operou em nós pela salvação, também precisa haver uma resposta do homem responsável em desenvolvê-la e em viver esta salvação em Cristo Jesus. Entendem isso, queridos? Está claro isso? Alistei na semana passada algumas coisas que creio ser, dentro do conteúdo bíblico, aquilo que corresponde à nossa resposta à graça. O que nós precisamos desenvolver. Cada um de nós precisa se apropriar da fé de Jesus. E hoje nós vamos abrir esta compreensão de forma muito detalhada, como ainda não o fizemos. Crer para dentro dele, de Jesus. Arrepender-se dos seus próprios pecados. Ser discípulo de Jesus. Andar no Espírito. Exercitar a santificação e a mortificação da carne e perseverar em permanência ou na permanência em Cristo. Nós vamos abrir cada um desses pontos, domingo após domingo, para entendermos que Ele é tudo em todos. Então nós precisamos viver nele. Como responder a isso? Talvez uma das coisas mais impressionantes para mim, ao abrir esses textos e daquilo que a gente vem estudando e regurgitando e se alimentando, e é isso mesmo, a gente regurgita e mastiga de novo e vem outra vez e aquilo vai operando em nosso espírito de tal forma que daquilo que a gente se alimenta, a gente reparte. Eu não produzo sermões. Eu não sento para escrever sobre um assunto. Eu partilho com os irmãos aquilo que é a reflexão e o apacentar de Deus em meu coração durante os dias. Talvez a compreensão mais detalhada
de todo esse processo de entender a nossa resposta por fé à obra de Jesus, seja compreender como opera a fé de Jesus em nós. Pela graça sois salvos. Então, a grande salvação vem por graça. Mas ela é operada em nós, em uma resposta em nós, por meio da fé. O apóstolo Paulo diz: isto não vem de vós, é dom de Deus. Vou mais além. O texto grego ele é muito detalhado. O apóstolo Paulo diz lá, vamos abrir, Efésios, capítulo 2. Versos 8 e 9. Mais especificamente o verso 8. Pela graça sois salvos. Pela graça recebemos essa tão grande salvação. Qual tão grande salvação? Eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, predestinados para sermos filhos por adoção, chamados com santa vocação, regenerados para viver em Cristo Jesus, selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a tão grande salvação que recebemos por graça, a esperança que seremos com Ele glorificados. Pela graça sois salvos. Mas ele diz, por intermédio da fé. E aí ele vai dizer, esta fé não vem de vós. Ela é o dom de Deus. Especificamente nesse texto, o artigo para dom é definido. Não é um dom qualquer. Isto não vem de vós. É o dom de Deus. Pensem comigo. Peço ao Espírito que nos ajude nisso. Para recebermos a tão grande salvação, que foi tudo feito por Ele antes dos tempos eternos, e operado em graça para que isso pudesse nos alcançar, Ele coloca em nós o dom dEle, de crer em Jesus. Esta fé de salvação é a fé de Jesus. É o dom de Deus operando em nós, para que a gente possa reagir a isso, responder a isso e viver por fé. Quando o apóstolo Paulo diz da sua experiência, ele diz, já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu. Mas ele vai dizer, mas a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Reparem tudo aquilo que ele recebeu para morrer e viver de novo, tudo aquilo que fez com que ele fosse regenerado. A vida que ele vive agora, ele vive pela fé de Jesus. Vamos entender algumas coisas e abrir alguns textos que vão nos encaminhar na compreensão disso. Voltou a dar problema? Romanos capítulo 10. Vamos lá?
de 14 a 17. Romanos 10, de 14 a 17. O apóstolo Paulo vai começar uma sequência interessante para nos levar a uma compreensão. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? E ele vai nos levar a esta compreensão, de sorte que a fé... Alguém tem comigo a versão é pelo ouvir, ao invés de vem pelo ouvir? Na minha versão é pelo ouvir. Essa é a versão mais próxima do original. A fé é pelo ouvir. O ouvir o quê? O ouvir a palavra de Deus. A tradução feita pelo Dr. Gilberto Pickering, nesta versão, ou deste fragmento, ele diz: porque a fé depende de uma mensagem, e essa mensagem é a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo nos mostra? Que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É uma referência específica a Evangelion, as boas novas, ao evangelho que se tornou gente em Cristo Jesus, e de tudo que havia sido falado, de acordo com Hebreus 1, aos pais e aos profetas, nos últimos dias, Deus tem nos falado pelo seu Filho, que é o herdeiro de todas as coisas. A fé é pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Estão comigo? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Guardem isso, a fé é pelo ouvir. 1 de Pedro 1, 23. Já estão comigo aí? 1 de Pedro 1, 23. O apóstolo Pedro nos diz: sendo de novo gerados, não por uma semente incorruptível, mas por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, que é viva e permanece. Como somos gerados de novo? Por uma semente incorruptível. Que semente é esta? É a palavra de Deus. Porque a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. A semente incorruptível. Estão comigo?
vamos nos ater, mas apenas recordar. Marcos capítulo 4, Jesus trata da parábola do semeador. Lembram? O semeador saiu a semear a sua semente, e ele foi lançando a sua semente, e a semente foi caindo em solos diferentes. Quando ele vai descrever a natureza dessa semente, quando ele explica essa parábola, ele vai identificar 4 solos: o que caiu à beira do caminho, que os pássaros vêm e levam; a que cai sobre um ambiente de pedras, não é, que é raso, tem pouca terra, então ela começa a crescer rápido, mas quando chega nas pedras as raízes são embotadas e são bloqueadas, e aí ela morre. Aqui é lançada no meio dos espinhos, ela cresce, começa a desenvolver, mas os espinhos abafam e ela também não produz. E aqui caiu em boa terra e produz abundantemente. No verso 14, quando ele vai trabalhar a explicação dessa parábola, ele diz: o que semeia a palavra. Então ele está falando que aquilo que entra na vida do indivíduo, que é um coração de solo produtivo, ela entra e produz a vida de Deus para produzir a 20, ou a 30, a 60 e a 100. A fé é pelo ouvir. Primeira metáfora: a palavra é uma semente. Marcos 13. A segunda metáfora: a palavra é uma semente incorruptível, que é capaz de gerar em nós a vida de Deus. E a terceira metáfora é a de Tiago, capítulo 1, verso 21, onde ele diz: recebei com mansidão a palavra que está enxertada em vocês. A palavra, ela é um enxerto. Já viram o enxerto? Qual é a coisa mais extraordinária no enxerto? É que aquilo que é produzido a partir do enxerto tem a natureza do enxerto e não da planta onde ela foi enxertada. Nossa região lá em Araruama, estado do Rio, é perto de uma região chamada Itaboraí, que já foi a maior produtora de laranja, uma das maiores produtoras de laranjas do Brasil. Oi? Como? Isso, e uma das melhores laranjas. Hoje em dia, com algumas plantações aí de laranjas modificadas, a gente tem muita laranja que deixou de sair de Itaboraí, mas as laranjas de Itaboraí, elas têm uma característica. Elas são laranjas chamadas de enxerto. Sabe como começa uma plantação de laranjas de enxerto? Plantando pés de limão. Limão. Eles plantam pés de limão. Num dado momento, cortam um pedacinho do pé de limão, arrancam, vêm com um pedacinho do pé de laranja, enxertam, protegem, e num dado momento, aquele enxerto, num pé de limão, produz um ramo, um broto, um galho, que vai nascer dali e produzir laranja. Isso é o que a palavra faz conosco. Ela é um pedacinho de Deus enxertado no pezão de limão aqui e começa a produzir em mim fruto semelhante ao que é dele e não meu. Como ele faz isso? A fé é pelo ouvir. E o ouvir
a palavra de Deus. A fé é produzida em nós pela palavra de Deus, como um enxerto dele em meu espírito, para produzir vida dele em minha vida. Eu não preciso dizer para vocês que a metáfora das metáforas, né? A ilustração que encerra isso é Jesus dizer: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos que fazem parte de mim. Entendem isso? Como responder a essa tão grande salvação? Entendendo que a fé de Jesus, ela precisa ser tomada, apropriada, vivenciada, exercitada em minha vida. Essa fé de Jesus, ela vem como uma semente da palavra em meu espírito, para começar a produzir em mim resposta a tudo que Deus fez, para que eu pudesse ser quem Ele quer que eu seja. Está claro? A fé resulta da ação desta palavra em nós. E quando Jesus fala da sua palavra, ela diz que a palavra dele é o quê? A palavra que eu vos tenho falado são quê? Espírito e vida. Está entendido isso? Amém? Espera aí, mas você está falando de fé de Jesus? Fé de Jesus? Esta fé que nós recebemos, ela é de Jesus e ela é produzida em nós pela semente da palavra. A fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? Esta palavra, que é semente, que é enxerto, que é semente incorruptível e que nos faz nascer de novo. Muda a gente de dentro para fora. Como vimos ainda agora, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Neste texto nós temos dois momentos em que são utilizados artigos definidos. Na diagramação do grego, quando você utiliza dois artigos definidos, os irmãos sabem o que é um artigo definido? Por exemplo, quando eu digo o homem, eu não estou falando de homem no geral. Eu estou especificando, definindo um homem. Se eu disser, o menino quebrou a cadeira, não foi um menino qualquer, eu estou especificando que foi exatamente aquele menino, o menino que quebrou a cadeira. Não foi um menino. Quando o apóstolo Paulo escreve, pela graça sois salvos por meio da fé. A fé tem artigo definido. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Também é artigo definido. Sabe o que acontece na compreensão da gramática grega? Os artigos definidos, eles são correspondentes. Então, o que é o dom de Deus? É a fé. Não é uma fé qualquer. Entendem isso? Textualmente, o apóstolo Paulo não está falando de qualquer fé. Ele está falando de uma fé definida. E essa fé definida é um dom definido. É o dom de Deus. Como entender isso?
Lucas capítulo 17. Vamos lá. Vamos começar a entender isso. Eu espero que o Espírito abra os olhos do nosso entendimento para que a gente entenda isso de fato. Lucas 17. Queridos, eu não estou inventando nada, nem procurando pelo em ovo, tá? Isso aqui é a essência da fé reformada. Ok? Lucas 17. Os discípulos estão conversando com Jesus. Eles fazem uma afirmação que vale a pena ser entendida. Versos 5 e 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor. O que eles disseram? O que eles pediram? Aumenta-nos, acrescenta-nos a fé. Novamente, um artigo definido. Não é aumenta-nos fé, ou aumenta a minha fé. É aumenta-nos a fé. Isso implica em dizer que os apóstolos entendiam de quem a fé vinha e quem podia dar. Estão entendendo? Eu só posso pedir a alguém para aumentar alguma coisa que a pessoa tenha e possa dar. Os apóstolos, e aqui eu acho interessante porque Lucas usa a expressão apóstolos. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito como um primeiro tratado a Teófilo. Então ele já está identificando aqui os que eram discípulos e agora, quando ele escreveu, já eram apóstolos. Os apóstolos tinham uma compreensão de que a fé poderia ser aumentada por Jesus. Então, quem dá a fé? É Ele. De onde vem a fé? É dele. Os irmãos estão compreendendo? Como eles poderiam pedir aumenta-nos a fé se eles não tivessem plena convicção de que quem dá a fé é Jesus? Olha o segundo texto. Atos capítulo 3. Vamos lá? O que vem depois é Jesus dizendo: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, e Jesus mostra que a fé é uma questão de qualidade e não de quantidade. Não é uma questão de ter muita fé, mas de ter a fé de forma correta e a fé que está centrada nele e que vem dele. Tá ok? Quando Pedro e João vão explicar o que aconteceu lá na Porta Formosa, nós já falamos desse texto inúmeras vezes, em que eles disseram: não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso te damos. E em nome de Jesus de Nazaré, eles ordenaram que o aleijado levantasse, e ele se levantou. Então, viram que ele entrou andando na cidade, e foi um bafafá danado.
Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. E foram perguntar para ele. E aí os apóstolos começam a explicar o que aconteceu. Pedro faz um discurso que começa no verso 11 do capítulo 3. E quando chega no verso 16, ele vai fazer uma referência a um príncipe da vida. Está no verso 15, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós somos testemunhas. E olha o que ele vai dizer. Leiam, por favor. Qual era a compreensão de Pedro? Esse indivíduo foi curado pela fé no nome de Jesus. A fé no nome de Jesus fez o nome de Jesus fortalecer a este que vedes e conheceis. Quem curou foi o nome de Jesus, com a fé no nome de Jesus. E aí o apóstolo Pedro vai completar a ideia. Sim. Estão comigo aí? Sim. Sim o quê? A fé que vem por ele. Por quem? Entendem? Por quem vem a fé, Lília? Por Jesus. O apóstolo Pedro afirma que a fé no nome de Jesus fez o nome de Jesus fortalecer aquele indivíduo e curá-lo. Que fé é essa? A fé que vem por ele. De onde vem a fé? Dele. Romanos 3. Mas não precisa explicar mais, né? Está claro, né? É uma declaração aberta do apóstolo Pedro dizendo: a fé vem dele. Não há mais o que entender, é isso aí. É crer que nós estamos falando de uma fé salvadora e de uma fé que opera milagres e de uma fé que faz acontecer a vida nele, que vem dele. Mas precisa ser operada onde? Em mim. Romanos 12, foi o que declaramos ainda há pouco, onde o apóstolo Paulo fala que os dons eles são repartidos na medida da fé. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Eu falei errado? Perdão, Romanos 12, 3. Quem repartiu a fé? Quem repartiu a fé? Deus. É dele. É o dom de Deus. Hebreus 12. Para a gente completar essa ideia.
verso 2. Hebreus 12, 2. Verso 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. O autor de Hebreus diz que Jesus é o autor da fé e o consumador dela. As duas palavras gregas são interessantes. Arcaigos, que dá a ideia de aquele que lidera em qualquer coisa, o predecessor, o pioneiro em um assunto, o autor, aquele que tem a autoria. E por aí nós vamos começar a entender algo muito precioso. Ele é o autor da nossa fé. O outro termo, aperfeiçoador ou consumador, heliotas, aquele que aperfeiçoa, aquele que leva a medida completa, aquele que conduz à completude. Ele não só é o autor, como ele também é aquele que completa, aperfeiçoa a nossa fé. Eu tenho alguns textos ainda para abrir, uns 4 ou 5 deles, que tem um teor um pouco mais pensante. Eu não gostaria de me estender muito além das 9, já são 5 para as 9. Tempo voa, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou provocar os irmãos lendo os textos na versão King James, porque a versão King James é a única que traz esta forma de tradução. Quando o autor de Hebreus diz que ele é o autor da nossa fé, é como se ele fosse o predecessor, o pioneiro, aquele que fez primeiro, aquele que tratou primeiro deste assunto. Nós fomos recriados à imagem e semelhança de Jesus, porque ele foi o primogênito entre muitos irmãos, e como primogênito ele se fez carne e habitou entre nós, e ele foi, enquanto homem, 100% homem. Atos, capítulo 10, verso 38, diz que tudo que ele fez foi feito pelo poder do Espírito Santo. Ele era cheio do poder do Espírito Santo, da virtude do Espírito Santo, e fez sinais e prodígios e maravilhas. Para fazer isso, Jesus usou o quê? A fé, que é o que todo homem usa para transigir com o que é espiritual. É isso que vamos começar a construir na semana que vem, a compreensão de que esta fé de Jesus em nós significa ter fé semelhante a Ele. A fé da mesma natureza que Ele teve. E a gente pensa logo nos milagres, né? Mas eu gostaria que os irmãos pensassem no caráter. A fé que te leva a viver o mesmo caráter que Jesus teve. Na versão King James, Gálatas capítulo 2, verso 16, diz assim. Vocês querem abrir? Gálatas 2, 16. Eu vou voltar aqui na semana que vem.
Eu vou apenas ler. Gálatas 2:16. Essa sequência de quatro textos, elas são selecionadas dentre outros, onde nós temos uma construção grega importante de se entender. Construção é a maneira como dois termos se relacionam no grego. Pistes Cristo. Fé de Jesus. Ou fé de Cristo. Essa composição, ela é feita com uma declinação. O que é uma declinação? Deixa eu explicar para vocês. Uma função sintática. Certo? O que é uma função sintática? Uma palavra que funciona na oração como um sujeito. O que é um sujeito numa oração? É o termo que flexiona o verbo. A mulher, as mulheres. Então ele vai flexionar o verbo. A mulher foi, as mulheres foram. A mulher disse, as mulheres disseram. Certo? Existem outros elementos que compõem outras funções. Objeto direto, objeto indireto. No grego, existe uma função chamada genitivo. O genitivo significa que algo pertence a outro ou vem do outro. Entende? Genitivo indica que alguma coisa é de alguém ou veio desse alguém. A construção aqui é genitivo subjetiva, que é exatamente isso, dá a ideia de a quem aquilo pertence. Então, a fé de Jesus não pode ser traduzida como a fé em Jesus. Algumas versões fizeram isso, por uma questão lógica, ou por uma questão interpretativa. Mas o termo, o texto, ele tem a exata construção, genitiva subjetiva. A fé de Cristo. Pistes Cristo. Entendem? E aí, Gálatas 2,16 é traduzido da seguinte forma: sabendo que o homem não é justificado pelas obras, mas pela fé de Jesus. Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Por enquanto, ou porquanto, pelas obras da lei, nenhum será justificado. Quem nos justificou? Somos justificados pela fé de Cristo. Que fé é essa? A fé que o levou a se entregar por mim e obedecer até a morte e a morte de cruz. Não é isso? A fé que o
fez permanecer sem pecar, sendo tentado em todas as coisas. Como nós, ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Não precisem abrir o texto, apenas vou ler. O mesmo acontece em Romanos 3:22. Isto é, a justiça de Deus pela fé de Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Aí começa a fazer sentido, porque a fé em Jesus sobre todos os que creem, não é a fé de Jesus para operar a justiça para todos os que creem nele. A mesma coisa acontece em Hebreus capítulo 12, versos 2. Eis porque nós somos justificados pela fé de Cristo, pela morte de Cristo em substituição, um ato de fé pelo seu povo, o qual amou e deu a sua vida por ele. Eis o porquê nós fomos justificados pela fé de Jesus Cristo, onde ele se entregou e por substituição no lugar do seu povo. Impressionante isso. E é a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, viva na fé de Jesus, ou do Filho de Deus, qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso que a primeira coisa que nós alistamos lá, para desenvolver a nossa salvação, é nos apropriarmos da fé de Jesus. E não apenas de crer em Jesus, mas de recebermos esse dom que vem dele. Amém? Ficou mais ou menos claro? Domingo que vem a gente vai dar uma pinceladinha aí de novo e começar a fazer a diferença entre essa questão de a fé de Jesus e crer nele. Porque isso também corresponde à nossa resposta a esta tão grande salvação. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Espírito da graça, o Senhor está neste lugar. Nós abrimos a Tua palavra e cremos que sem o Senhor nós não podemos entendê-la. E se nós a estamos entendendo é porque o Senhor está agindo em nós. E agindo em nós, o Senhor está agindo neste lugar. Espírito da graça, vai além do que nós podemos fazer. Porque nós só podemos receber isso em nosso intelecto, mas o Senhor, Espírito, pode colocar isso, escrever isso em nossos corações, em nosso espírito, como uma convicção de como precisamos responder a essa tão grande graça e tão grande salvação que o Senhor tem por nós, de nos apropriarmos, de recebermos do Senhor a fé de Jesus. Para crermos de fato nele, para dentro dele e manifestarmos a sua vida. Ajuda-nos hoje, nos dias que se seguem. Opera graça sobre graça em nós. Cobre-nos com a tua misericórdia. Aos que estão enfermos, traz cura nesta hora. Aos que estão fracos, traz fortaleza, Senhor. Aos que estão em dúvida, em dor, em angústia,
Ministra a tua paz. Aos que estão em ansiedade, que a tua paz reine sobre os nossos corações. Os que estão atrelados aos pecados e aos demônios, rompe as cadeias e traz liberdade em nome de Jesus. Prepara-nos, Espírito, para os dias que se aproximam, onde nós precisamos estar em Ti. Porque a Tua palavra diz que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus e que nós seremos revelados na manifestação do Senhor. Em Teu nome nós clamamos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e até que Jesus venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Uma semana de paz, de graça e misericórdia.